noite. Nós estamos, como todas as segundas-feiras, dando início a mais um Diálogo AMSUR, hoje focando um tema bastante candente, bastante atual, que é o da Defesa Nacional, com o título Defesa Nacional, tema da nação ou tema militar? Nós temos alguns processos em curso que mostram a complexidade dessa questão. Temos seminários já nesse próximo período que vão dialogar com o papel dos militares. Está se estabelecendo um certo conflito entre as posturas militares e as posturas do Ministério de Relações Exteriores, ou seja, nós temos vários descompassos no tratamento dessa questão, e isso leva a gente discutir: defesa nacional é um tema militar? Ou é um tema essencialmente militar? Ou ele é um tema que transcende a questão militar? Nós, para tratarmos desse tema hoje, vamos contar com a participação do José Genuíno, que é ex-deputado federal por vários mandatos, foi inclusive deputado constituinte, foi presidente do Partido dos Trabalhadores, foi também secretário executivo do Ministério da Defesa. Vamos contar com a Adriana Marques, que é professora adjunta em Defesa e Gestão Estratégica Internacional na Federal do Rio de Janeiro, e também ex-professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Foi também secretária executiva da ABED, Associação Brasileira de Estudos da Defesa, e vamos contar também com a participação da Ana Penido. Ela fez mestrado em Estudos Estratégicos de Defesa da Segurança da Universidade Federal Fluminense, fez doutorado em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas na Unesp, Unicamp, PUC, é pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional na Unesp. E para dar início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar aqui, em nome do Instituto ANSUR, faça a abertura dos nossos trabalhos o Ricardo Gutermann. O Vicente Trevas hoje não participa porque esta semana é a semana de comemoração dos 90 anos da Fundação Escola de Sociologia e Política. Ele está lá hoje, inclusive haverá lá um seminário com a participação do Beluso. Então, hoje eu solicito ao Ricardo Gutermann que faça as honras da casa. Ricardo, com você, por favor. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar todos. Seu som está muito ruim, Ricardo. Agradecer a presença em nome do Instituto. Vou tentar falar mais alto, então. Então, destacar a relevância do tema. Além da obviedade, a questão da defesa nacional passou a ser um tema não apenas estrutural, como é desde sempre, por conta da tutela militar sobre o Estado, mas passou a ser também, mais recentemente, um tema conjuntural. Atualmente temos a disputa em torno do GSI, de que os militares, apesar de todas as questões anteriores, recentes, não abrindo mão da segurança da presidência, ou seja, querendo manter todos os espaços que historicamente conquistaram, e a própria dinâmica de como os militares pensam essa questão da defesa nacional coloca para uma questão para uma reflexão mais ampla. Recentemente, inclusive por ocasião da visita do presidente Lula à China,
onde, assim como em todos os outros eventos internacionais que ele participa, um dos temas centrais é o tema da paz, eles apresentam, no mesmo momento que o presidente Lula estava na China, um documento dizendo que o Brasil tinha que se preparar para ameaças externas, para inimigos internos, sem dizer quais seriam essas ameaças, para dizer quem que seriam esses inimigos. E, obviamente, fazendo um contraponto à fala do Lula. Há não tanto tempo assim, também o comando militar publicou um documento, se não me engano, documento de defesa nacional, qualquer coisa assim, dizendo que a França era a grande ameaça ao Brasil, talvez por conta da guerra francesa ou coisas do tipo, mas também uma coisa, para quem lesse, descabida. Então, além de ser uma questão que está colocada desde sempre, essas formulações obrigam a ter uma discussão mais ampla, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito bem colocada nesse debate de hoje. Então, com você, Renato. Muito obrigado, Ricardo. Eu esqueci de mencionar, né, que uma participação muito importante que nós teríamos hoje aqui, e seria do professor Manuel Domingos Neto, que inclusive nos propôs que comecemos a trabalhar na direção de propormos uma conferência nacional sobre o tema defesa nacional. O professor Manuel Domingos Neto conseguiu a proeza de contrair simultaneamente dengue e chikungunya. Então, nós não contaremos com a participação dele. E eu queria, antes de passar a palavra para a professora Ana Penido, solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto Ansur, que compartilhem o link desta nossa atividade, da gravação desta nossa atividade, e que também deem o seu like, buscando ampliar a penetração, né, das nossas atividades. Então, eu vou solicitar, então, que a professora Ana Penido e que dê início aos nossos trabalhos. Ana, com você, por favor. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim. Bem, boa noite, Granado. Boa noite, Ricardo. Obrigada de novo pelo convite, ainda mais para estar junto com a minha coronel e com o meu general. Então, é bom que se eu der algum palpite errado, a Adriane e o Genuíno ainda tem aí tempo para poder corrigir, eventualmente, alguma bobagem que eu fale. Mas eu pensei um pouco o que trazer para esse espaço e eu organizei em 4 momentos. O primeiro, o que esse momento político tem de especial sobre o tema militar. Uma segunda questão sobre como pensar uma política de defesa. Uma terceira, 3 desafios que a gente tem pela frente. E uma quarta, já dá o meu palpite aí para a Conferência de Defesa Nacional. Então, vou começar por essa. Você desligou seu microfone. Oi, estou aqui? Agora voltou. Tá. Então, vou começar por essas contradições que o momento atual da conjuntura colocam para pensar o tema de defesa e o tema militar. A primeira dimensão é a dimensão da opinião pública. Os militares, historicamente falando, contam com a autoaprovação da população. Então, na hora do balanço político de como eu vou mexer nesse tema, conta muito para a presidência ou mesmo para outros segmentos parlamentares a alta aprovação que as Forças Armadas sempre tiveram, que elas conquistaram exatamente pela maneira como a transição aconteceu no Brasil. Foi lenta, gradual e segura, sob o controle deles. Então, eles conseguiram, de fato, passar para pós-88 com essa imagem de que não, a gente não houve corrupção durante a ditadura, eles preservaram para si um conjunto de questões. O governo Bolsonaro abalou fortemente essa opinião pública. Todas as pesquisas, aí muda um pouco conforme a metodologia, mas todas as pesquisas indicam que houve queda quando compara
a aprovação da instituição com historicamente o que foi a aprovação dela, e também houve queda na aprovação da instituição quando confrontada com outras instituições políticas. Historicamente falando, eles sempre competiram ali com a Igreja Católica e com os bombeiros. Agora eles se aproximam das polícias militares. Então, ainda segue, por exemplo, os partidos políticos sendo muito mal avaliados pela população, mas aquela ideia de que os militares são os salvadores da nação, o Bolsonaro contribuiu fortemente para abalar no imaginário público. Então, essa é a primeira contradição real, né? E mesmo assim, um porém, que eu acho que a gente sempre tem que fazer, é que o povo considerava que as Forças Armadas eram boas, não porque elas eram boas para a política de defesa, porque a gente não quer testar se eles são bons na política de defesa, já que a gente pretende seguir sendo um país em paz, né? A gente não tem guerras no nosso território há séculos. A intenção principal, a aprovação da população tinha muito mais ligação com a utilização dos militares em missões de assistência social, ou missões no sentido do desenvolvimento social, construção de estrada, portos. Então, mesmo a aprovação deles estava ligada a outras políticas que não eram as políticas de defesa social. Então, essa é a contradição número 1, que está dada na conjuntura atual. E a gente sente isso na opinião pública de forma geral, mas também, inclusive, na opinião de segmentos das elites. Então, você tem visto por parte de jornalistas, tem visto declarações de personalidades que não são de jeito nenhum do campo da centro-esquerda, criticando, né, as Forças Armadas, ou militares individualmente, ou Forças Armadas mesmo no genérico, no sentido de para que servem, como que devem funcionar. Então, essa é a primeira contradição. A segunda contradição, o próprio governo Bolsonaro também proporcionou, que militar funciona na lógica de uma fila indiana. Uma vez o Piero usou essa imagem, eu acho que essa imagem é muito boa. Você escolhe conforme o seu lugar nessa fila, e todo mundo tem um lugar na fila. Então, você é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que o governo Bolsonaro fez? Ele pescou 3, ele pescou 9, ele pescou 58 e trouxe para o governo para ganhar um conjunto de benefícios. Só que agora o presidente Lula tem feito um processo de pegar o 3, o 59, o 400 e mandar de volta para a fila. Onde que a gente encaixa essa turma? A turma que saiu foi para o governo, entra para o final da fila, porque a fila continua andando. Essa turma que saiu foi para o governo, entra para o início da fila. Essa turma volta para o lugar onde ela estava antes. Então, isso gera um clima de quebra de coesão, que não é uma quebra de coesão do ponto de vista ideológico ou do ponto de vista hierárquico, mas é uma quebra de coesão de, poxa, eu fiz tudo que me mandaram, segui a cartilha conforme estava prescrita quando eu prestei o concurso para ser militar e não fui beneficiado, né? Quem tem sido beneficiado são pessoas que optaram por estabelecer relações de compadrio político com personalidades. Então, nesse sentido, questões que os militares sempre trataram enquanto basilares, né, da hierarquia e da disciplina deles, estão nesse momento, historicamente falando, fragilizadas por causa dessa dimensão concreta mesmo, que é o impacto que a ida de tantos militares para o governo Bolsonaro trouxe para a própria Força Armada, não só para a política. E uma terceira contradição é a contradição internacional. A gente está em plena guerra na Ucrânia, e a gente viu os militares brasileiros discutindo a segurança da urna eletrônica. Existe, sim, um processo de acirramento global dos conflitos, a ascensão da China indica nesse sentido. Tem tido muitos ruídos entre a área da política externa, como o Ricardo falou, e a área da política de defesa, que historicamente sempre foram razoavelmente paralelas. A gente estava até conversando esses dias. Muito se falou sobre uma guinada na política externa durante o governo Bolsonaro, né? Começando talvez até um pouquinho antes no Temer, mas esse alinhamento Bolsonaro-Trump. A gente não identifica essa mesma guinada na política de defesa, porque, historicamente falando, a política de defesa sempre foi alinhada aos Estados Unidos. Então, eles sempre tiveram forte influência no processo de estabelecer quais são as tarefas e as missões militares que estão colocadas. Só que o Lula é um protagonista na geopolítica internacional. Ele joga muito bem o jogo internacional. E isso, em algum momento, é uma contradição que os militares vão ter que responder. E a gente, enquanto sociedade, também vai ter que enfrentar.
Como é que você vai ter uma política de defesa que não esteja coordenada com a política internacional do país de forma geral. Então, essas 3 contradições são contradições desse momento conjuntural que tornam a discussão sobre defesa mais relevante e mais materializável para a população de forma geral. Então, essa é a primeira questão que eu queria apresentar. A segunda questão é sobre como pensar uma política de defesa. De forma geral, assim, como os militares aparecem muito, a gente fala muito sobre forças armadas. E aí é militar para cá, como é que a gente negocia com o militar? Tem algum militar que dá para salvar? Eles são tudo bom, são tudo ruim? Eu acho que diante de uma fragilidade de força social que a esquerda tem, todo mundo tende a procurar um militar para chamar de seu. Fico brincando que antigamente o povo procurava Prestes, agora se aparecesse um lote, muita gente já está ficando satisfeito. Mas, na verdade, o caminho que a gente tem que seguir é outro. E aí o professor Hector Saint-Pierre sempre faz essa provocação, e eu concordo muito com a provocação dele, que a gente tem que inverter a equação. A gente tem que começar pensando na geopolítica global. Qual que é o mundo que a gente vive hoje? Quais as contradições estão colocadas nele? E aí, tanto o processo da guerra na Ucrânia, quanto a questão da ascensão chinesa. E aí, gente, os Estados Unidos, eles são muito sinceros. Toda vez que eu vejo os vídeos da comandante Craig Fowler, ela fala concretamente para que serve a América Latina, né? Ela não tem nenhuma vergonha de falar do interesse dos recursos naturais. Então, acho que tem uma análise geopolítica que é possível de ser feita. Então, começa-se por aí. Como que está o mundo e o que a gente quer enquanto Brasil nesse mundo. A política de defesa serve para dar sustentação a essa proposta de que Brasil a gente quer ser no mundo. Ela é quase que um escudo para qualquer reação internacional que certamente vai vir diante da necessidade, da vontade das iniciativas brasileiras de mudar o nosso papel nesse tabuleiro internacional. Então, primeiro a gente discute geopolítica, aí depois a gente discute qual que é a política de defesa que o Brasil precisa para dar sustentação ao nosso reposicionamento nessa geopolítica global, para aí sim a gente discutir forças armadas. Então, na verdade, a discussão sobre forças armadas, o que fazer, o que não fazer com ela, está subordinada a uma discussão sobre defesa, que está subordinada a uma discussão sobre qual que é o papel do Brasil numa ordem geopolítica global em mudança constante. Então, acho que a segunda grande questão que eu queria apresentar para reflexão é essa, assim, qual que é a ordem para a gente travar essa discussão? E aí eu acho que a ordem para a gente travar essa discussão é começando pelo debate da geopolítica. E é, inclusive, o debate em que o Lula vai melhor. E o Lula é o centroavante do nosso time. Então, acho que começar por onde a gente é mais forte é uma boa estratégia. A terceira questão, que aí agora já pensando no sentido mais propositivo, assim, nós vamos ter problemas para isso. Quais que são os problemas, né? Por enquanto, estou falando só de coisas que, teoricamente, vão nos ajudar. Tem 3 grandes desafios para a discussão de defesa enquanto uma política nacional. O primeiro é a dependência. O Brasil é um país dependente em termos de equipamentos, é um país dependente do ponto de vista de como travar a guerra, e é um país dependente do ponto de vista da profissionalização de forma geral. O que eu quero dizer com isso? Existe uma divisão internacional do trabalho sobre para que servem os militares em cada um dos países do mundo. O jogo geopolítico global é travado pelas forças armadas das grandes nações. Então, os Estados Unidos estão nesse jogo, a China está nesse jogo, a Rússia está nesse jogo. As forças armadas dos países de periferia é reservado lugar de polícia interna. Isso não é novidade nenhuma. A gente é assim desde que, de fato, as nossas forças armadas se estruturaram. Vai ter gente que chama isso de tutela, e cada autor vai dar um contexto diferente, mas do ponto de vista global, as nossas forças armadas foram historicamente formadas para atuar para dentro. Então, nesse sentido, a gente se tornou dependente. E não é dependente só de equipamento, sabe, gente? Tipo assim, normalmente a gente pensa assim, né? É dependente naquela lógica. Então, se eu produzir aqui no meu território um míssil, a gente vai ter resolvido o nosso problema de dependência. A gente tem, sim, um problema de dependência do ponto de vista da tecnologia, da capacidade industrial de produzir armamentos no nosso território, mas é uma dependência que a gente fala de pensamento, sobre como travar a guerra,
O que nos ameaça, o que não nos ameaça. Então, vou dar um exemplo muito concreto. Migração. Migração é um problema para o Brasil. O Brasil é um país formado por migrantes que vieram para cá voluntariamente ou de forma escravizada. Não é um problema para a gente receber povos do mundo inteiro, pelo contrário, historicamente falando, foi uma riqueza da formação social do povo brasileiro a gente ter gente do mundo inteiro compondo isso. Quando a gente copia uma forma de pensar a guerra dos Estados Unidos, a gente passa a achar que latino-americanos, por exemplo, podem ser potenciais ameaças para o Brasil, sendo que, pelo contrário, ter uma vizinhança em paz e uma vizinhança que se desenvolva junto conosco é um trunfo para a gente na política internacional. Então, dei um exemplo. Então, um primeiro grande problema, um primeiro grande entrave, romper com a dependência no processo de pensar e no processo de produzir, de como travar a guerra. A segunda questão, romper com a tutela militar. E aí, a tutela militar, eu brinco que, assim, a tutela não é não é o que aconteceu no governo Bolsonaro. A tutela é um dado estrutural do processo de formação social do Estado brasileiro, quase como se fosse o racismo. Se você não rompe com a tutela, você não rompe com o racismo, não é assim, acabou. Construir a política de cotas, o racismo no Brasil acabou no dia seguinte. Então, o processo de romper com a tutela militar é profundo, e ele passa pelo processo de construção dos documentos de defesa, mas está muito para além disso. O que tem acontecido agora é os militares, durante o governo Bolsonaro, eles saíram do banco do carona e foram para o banco do motorista. Então, eles estavam ali dirigindo o volante. Eles foram força principal do governo Bolsonaro, força dirigente do governo Bolsonaro. Não, eles ficaram até o final com o governo Bolsonaro. Eles perderam a eleição junto com o ex-presidente Bolsonaro. Essa força voltou para o banco do carona. Ela não saiu de dentro do carro. Enquanto ela mantiver o lugar dela no banco do carona, ela tem acesso ao freio de mão. Então, ela continua ali com essa possibilidade de falar, ó, espera aí, não pode por aqui não. E no dia 8 foi uma demonstração disso e eles seguem com grande potencial para continuar fazendo isso aqui, ó. Toda hora que o carro engatar e começar a ir para um caminho bom, eles vão lá e puxam o freio de mão. Não, por aqui você não vai. Então, essa é o segundo grande desafio para a gente repensar a política de defesa nacional. Como eu disse, a gente está num momento muito especial para discutir isso. Tem coisas que confluem a nosso favor, que historicamente não eram dadas, e aí, para mim, a principal delas é a opinião das pessoas, a opinião do povo sobre isso. E aí, o terceiro desafio é romper com o elitismo. Historicamente falando, mesmo dentro da esquerda, assim, a política de defesa é considerada uma política para sabidos. Então, assim, naquele povo que estuda da universidade, que tem uma opinião. E aí é um desvio, né? É um desvio, inclusive, do ponto de vista de achar que a política de defesa não é uma política pública como outras. E aí isso fortalece os militares nesse processo de autonomia, de tutela sobre o Estado, de achar que não. Só especialistas vão saber, ou senão que é um assunto muito secreto, e que você tem que guardar todos os planos embaixo de 500 panos, porque ninguém vai poder dar opinião sobre isso. E aí eu acho que o desafio que a gente tem para enfrentar essas três questões, que é romper com a dependência, romper com o elitismo na formulação da política de defesa e romper com a tutela militar sobre a política de defesa, é a Conferência Nacional. Eu estou convencida que ter mais setores sentados à mesa para conversar sobre geopolítica, conversar sobre como defender o país, conversar sobre de quem defender o país, vai construir uma correlação de forças melhor, pode não resolver o problema, mas vai construir uma correlação de forças melhor para a gente, de fato, estabelecer um debate em outros parâmetros. E aí concluo falando o que a gente teria que levar para essa Conferência de Defesa Nacional, né? Eu entendo que tem 3 grandes perguntas que a população tem condição de opinar. E aí a população industriais, a população militares, a população acadêmicos, a população militantes de movimentos populares, a população jornalistas. Então, estou sendo aqui, lato sensu, assim, muita gente sentada mesmo ao redor de uma mesa para discutir. A primeira coisa, o que defender? O que deve ser objeto de defesa? A população tem opinião, sim, sobre isso. A probabilidade dela responder, não, a melhor coisa, a principal coisa que eu acho que deve ser defendida é uma vida boa para mim, é a tendência maior.
porque é o que está ali concreto, né, na vida dessas pessoas. Você está mais preocupado com seus dados, que eventualmente podem vazar na internet, do que se uma fronteira, não sei aonde, está desguarnecida ou não. Então, acho que é uma discussão para a gente estabelecer com a população. O que deve ser objeto de defesa de um país como o Brasil? A segunda pergunta para a gente fazer com a população: de quem? E aí, por isso que eu citei esses videozinhos que têm circulado da comandante, porque assim, eles são muito sinceros. Se a gente não pode fazer uma acusação, é de que a gente está sendo enganado sobre o que as pessoas têm interesse no Brasil. O que as pessoas querem do Brasil? As pessoas querem dados, as pessoas querem informações, as pessoas querem os recursos naturais. Isso é nítido em todos os documentos deles e nas falas públicas, não só dos Estados Unidos, mas de outras grandes potências também que eventualmente possam ter interesse no Brasil e na América Latina. Então, essa é a segunda pergunta: de quem ou do que a gente tem que se defender? E aí, a terceira pergunta é o como. Aí que entram as Forças Armadas na discussão, como um dos componentes do como defender. Mas, eventualmente, tem um conjunto de questões que ameaçam o país que nem são questões militares, que não vão ser resolvidas por militares, que podem ser resolvidas por um hacker, podem ser resolvidas por agências civis que tenham capacidade de integração nacional, que tenham capacidade de desenvolvimento de ciência, tecnologia, que tenham capacidade de desenvolvimento industrial mesmo, concretamente falando, siderúrgico. Então, acho que tem um conjunto de dimensões que aí sim entram as discussões sobre forças militares, né? Aí, já que a provocação da mesa é essa, né? Aí sim entra o tema militar. Tudo mais não. Tudo mais é um tema de projeto de país, de que país que a gente quer ser no mundo, qual que é a defesa a gente precisa ter para ser esse país que a gente se propõe a ser, e aí sim, que militares a gente precisa para ajudar a construir essa política de defesa que a gente entende como principais. Esse aí era o meu panorama geral. Aí fica aí a responsabilidade para a Adriane e o Genuíno resolver se eu tiver falado alguma bobagem. Muito obrigado, Ana. Bobagem nenhuma, bobagem nenhuma. Você acha que põe o dedo na ferida de que defesa não é um atributo militar, é um atributo de país, é um atributo de nação. Os militares são parte da defesa, mas não toda a defesa. Adriana, por favor, com você. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria dar boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero agradecer o convite da Mansur para participar desse diálogo com vocês hoje. E também quero registrar minha alegria, né, de dividir esse espaço virtual com a Ana, que é uma amiga querida e uma companheira aí de várias jornadas, né, várias empreitadas, né, acadêmicas e políticas, e com José Genuíno, que é uma referência para todo mundo que estuda ou discute defesa nacional no Brasil. Eu vou aproveitar o espaço aqui para conversar com vocês sobre a dinâmica de produção dos documentos normativos de defesa. Esses documentos, e a Ana já deu algumas pistas disso, eles ainda permanecem muito centrados no Ministério da Defesa. E, apesar desse ministério já ter mais de 2 décadas, né, é importante registrar que a elaboração desses documentos é conduzida majoritariamente por militares. Esses documentos normativos são a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. A principal característica desses documentos é que o conteúdo deles mudou muito pouco desde 1996, quando foi promulgado o primeiro documento de defesa nacional. Naquela época se chamava Política de Defesa Nacional. E desde a promulgação desse primeiro documento, nós já passamos por 5 presidências, com matizes político-ideológicos bastante diferentes, de governos de centro-direita, governos de centro-esquerda e o último governo de extrema-direita, e tivemos também 15 ministros. E aqui eu vou abrir um parêntese para falar um pouco sobre o perfil dos nossos ministros da Defesa. O Brasil é o país da América do Sul em que os ministros da Defesa têm a maior média de idade e a menor diversidade.
Os ministros da Defesa até agora foram todos homens, senhores de meia idade ou idosos bibrancos. A maioria dos ministros tem origem parlamentar ou diplomática, e nos últimos anos nós tivemos 4 generais de exército como ministros da Defesa. Eu acho que o caso mais emblemático é o do general Paulo Sérgio, que deixou o comando do Exército numa semana e imediatamente assumiu o Ministério da Defesa, sem nenhum tipo de quarentena, sem nenhuma mediação. E, enfim, o comando a passagem do general Paulo Sérgio pelo Ministério da Defesa foi problemática aí em vários aspectos. Mas vocês podem pensar, não, mas é bom o fato de a política de defesa, o conteúdo da política de defesa ter mudado pouco, né, nessas últimas 3 décadas, afinal de contas, se trata de uma política de Estado. E esse é o discurso oficial, né, quando os comandantes militares vão para as audiências na Câmara dos Deputados, no Senado, pedir dinheiro para os projetos estratégicos, quando algum parlamentar vai se dirigir aos militares, né? Esse argumento é sempre mobilizado, de que a política de defesa é uma política de Estado. Mas o fato de ser uma política de Estado não significa que é uma política que não deve ser discutida amplamente. A política de defesa, como a Ana já colocou, é uma política pública. Então, ela tem que estar aberta à discussão e ao escrutínio da sociedade civil, coisa que a gente não vê, desde esse primeiro documento da defesa. Eu acho que a gente pode comparar, por exemplo, com outras políticas que também são políticas de Estado. Acho que a política externa é o melhor exemplo para pensar, em paralelo à política de defesa. A política externa, ela já há várias décadas, ela vem deixando, o processo de insulamento que tinha, até os anos 80, e vem sendo discutida amplamente no parlamento, tem incorporado as vozes da sociedade, de setores organizados da sociedade civil, de organizações não governamentais e também dos governos. Como a Ana colocou, o Lula, por exemplo, ele tem prioridades geopolíticas e a política de defesa está alinhada com essas prioridades do governo. A gente tem que fazer o mesmo movimento para a política de defesa. Então, só fazendo um histórico muito breve, esse primeiro documento de 1996, ele foi atualizado pela primeira vez em 2005. Já no governo Lula, no primeiro governo Lula. E em 2008 foi criado um novo documento chamado Estratégia Nacional de Defesa. Esse documento da Estratégia Nacional de Defesa, ele atribuiu 3 eixos estruturantes. E esses 3 eixos seriam a reorganização das Forças Armadas, a reestruturação da indústria de defesa e de materiais de defesa e a política de composição dos efetivos das Forças Armadas. Isso é interessante porque a gente pode ver que esses documentos de defesa, eles vão espelhando as prioridades das Forças Armadas e não as prioridades do governo, e da sociedade que deve ser protegida por essa política. Em 2010, quando é promulgada a Lei Complementar 136, essa situação muda um pouco. Essa lei é muito importante, ela foi promulgada na época em que o ministro era o Nelson Jobim, e ela determina que os documentos de defesa devem ser atualizados a cada 4 anos. E também define que deve ser elaborada um livro branco de defesa nacional. O Brasil, nessa época, era um dos poucos países da América do Sul que não tinha um livro branco de defesa nacional, que faltava nessa tríade, e que é um documento de prestação de contas, de transparência, inclusive que ajuda no processo de cooperação
né, com os outros países. E essa lei, ela tem um aspecto interessante, que ela determina que a política de defesa, ela começa a ser elaborada em um governo e é promulgada no outro governo. Isso significa que a gente tem tempo, que a sociedade civil teria tempo de discutir essa política que começa a ser elaborada num governo e que vai ser promulgada em outro governo. Essa lei também, ela estabelece que esses documentos eles têm que ser encaminhados ao Congresso Nacional para apreciação e só depois eles vão ser aprovados pelo presidente da República. Então, isso é a letra da lei. Agora, eu queria falar um pouco para vocês como isso vem acontecendo na vida real, né? O fato é que, no processo de elaboração desses documentos, né, por exemplo, a Política Nacional de Defesa. A Política Nacional de Defesa, a primeira minuta desse documento é elaborada pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. A primeira minuta da Estratégia Nacional de Defesa também é elaborada pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Só lembrando que o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é comandado por oficiais generais. O Livro Branco de Defesa Nacional, ele é a primeira minuta desse documento, ela é elaborada pela ASPLAN, que é a Assessoria de Planejamento do Ministério da Defesa. E o Livro Branco de Defesa Nacional, dos 3 documentos, é o que teve, num primeiro momento, o processo de formulação menos insulado. Então, em 2010, quando da promulgação dessa lei, foi criado um grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Defesa para discutir a primeira versão do Livro Branco de Defesa Nacional. E para essa discussão, foi criada uma série de grupos de trabalho, né, que discutiam um pouco na linha do que a Ana propôs, né, de ter grupos de trabalho discutindo vários temas. Foram criados esses grupos de trabalho, né, para discutir as linhas mestras do Livro Branco de Defesa Nacional, e foram feitas discussões nas 5 regiões do país. Então, nós tivemos seminários nas 5 regiões do país para discutir quais seriam, né, as prioridades da defesa nacional. Isso aconteceu nos anos de 2010 e nos anos de 2012. Essa política foi promulgada em 2000, a sua versão final é de 2012. Desde então, a gente não teve mais esse processo de discussão mais ampla do Livro Branco de Defesa Nacional. Já no segundo mandato da presidenta Dilma, que correspondia ao primeiro ciclo de atualização desses documentos, essa discussão já ficou restrita ao Ministério da Defesa, porque se vocês olharem lá, se vocês perguntarem para o ChatGPT, eu pergunto tudo agora para o ChatGPT, eu perguntei como é que eram elaborados os documentos de defesa no Brasil, eu perguntei, só para ver o que ele me dizia. Aí ele diz o seguinte, que os documentos de defesa são elaborados pelo Ministério da Defesa, mas que também eles passam por um grupo interministerial, então que eles têm que ter, né, que tem que ser uma discussão compartilhada com outros ministérios, e que também, né, esses documentos eles são discutidos com acadêmicos, com especialistas da área. Mas eu vou falando assim, né, como é que foi na realidade, como é que foi esse processo. Então, a gente teve esse processo mais amplo, né, na promulgação do Livro Branco de Defesa Nacional, mas esses grupos de trabalho, a relatoria desses grupos de trabalho, todas ficaram com os militares. E isso, enfim, tem uma implicação grande depois na redação final do documento. E já no caso dos outros documentos, eles, de fato, o ChatGPT não está errado. Tem uma discussão que é assim, no caso da Política de Defesa Nacional, da Estratégia Nacional de Defesa, é uma discussão de uma tarde
ou de 2 tardes, onde são convidados alguns especialistas, alguns acadêmicos, para discutir o documento que vai ser formulado, sem que esses especialistas tenham acesso à minuta do documento que vai ser produzido, né? E a discussão, nos últimos anos, desde esse processo mais amplo de 2012, se limita a isso. É uma discussão muito protocolar, de 1 tarde ou de 2 tardes sobre o tema. Em março, por exemplo, desse ano, foi feita a discussão sobre a atualização do próximo livro branco de defesa nacional. Foi feita uma discussão na Escola Superior de Defesa, em Brasília, na discussão de 1 tarde. A discussão sobre a nova política nacional de defesa também foi feita, uma discussão de 1 tarde, em novembro do ano passado, na ESB. Será feita uma discussão de 2 dias, vai ser um pouco maior, para a Estratégia Nacional de Defesa. Mas é isso, basicamente, que nós temos de discussão. E em relação aos objetivos de defesa nacional, é interessante porque as várias versões do documento, elas modificam muito pouco quais seriam esses objetivos. E eu acho que isso mostra como esses objetivos, eles, na verdade, eles são pensados para adequar os meios que as Forças Armadas vão pedir, né, o orçamento, os projetos estratégicos das Forças Armadas que precisam ser desenvolvidos, do que, de fato, né, as prioridades do país. Então, a gente vê que, por exemplo, que já no documento de 2020, ele é um documento mais detalhado. Então, quando a gente pensa, poxa vida, né? Então, a formulação do documento ela está cada vez mais sofisticada. Não, ela está cada vez mais detalhada para mostrar quais são as prioridades das Forças Armadas e não para mostrar quais são as prioridades do país. Um exemplo é que, por exemplo, a Estratégia Nacional de Defesa, que é o documento mais técnico, ele é um documento cada vez maior, cada vez mais detalhado. O Livro Branco de Defesa Nacional, que é o documento de prestação de contas, o documento de transparência, ele é cada vez menor, ele traz cada vez menos informações sobre as nossas Forças Armadas, por exemplo. Então, falando um pouco sobre a Conferência de Defesa Nacional, eu acho que essa discussão, ela seria uma discussão fundamental para a gente mudar, né, a metodologia da confecção desses documentos, né, que não podem ser insulados, que não pode ser circunscrita a um grupo dentro do Ministério da Defesa, formado majoritariamente por militares, ou que mesmo que incorpore, né, alguns poucos acadêmicos que vão dar alguma sugestão sobre o tema. Os documentos de defesa nacional, eles têm que deixar de espelhar, né, o que a caserna pensa a respeito da defesa nacional e espelhar o que a sociedade brasileira precisa para ser defendida, né, o que o povo brasileiro que sustenta, né, o Estado, né, precisa para ser defendido. Era basicamente isso, estou à disposição depois para a gente conversar mais. Muito obrigado, Adriana. Eu acho que as duas falas nos dão um pano de fundo teórico e informativo fundamental. Eu esqueci de dizer no começo que essa atividade que a gente está tendo hoje, ela tem como origem uma preocupação desenvolvida pelo professor Manuel Domingos Neto, né, que vem martelando há já bastante tempo a necessidade de revisão profunda da questão militar no Brasil. Isso fica, então, esse registro, e eu passo já imediatamente para a fala do Genuíno. Bem, boa noite, companheiras e companheiros. Eu queria iniciar
Em primeiro lugar, estabelecendo uma concordância com o que as duas companheiras, a Ana e a Adriana, colocaram. Portanto, eu vou dar continuidade na minha reflexão ao que as companheiras colocaram como base preliminar. É claro que as minhas conclusões que eu vou expor aqui partem da ideia que a política de defesa transcende em muito a questão militar. É uma política pública de Estado que envolve as instituições do regime político democrático. E uma terceira preliminar de concordância é que os documentos que a Adriana se referiu aí, eu participei, particularmente da Estratégia Nacional de Defesa, quando o ministro Jobim começou a elaborar aquele documento. E eu estava no Congresso Nacional quando nós aprovamos a lei que determinava periodicamente o exame desses 3 documentos. Inclusive, instituímos o Livro Branco da Defesa. Esses 3 documentos básicos, eles refletem uma institucionalidade do status quo do aparelho militar